Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso da equipe Reddit Team Brasil. Nessa aula vamos abordar a ferramenta John the Ripper. Sim, o John the Ripper não é uma ferramenta exclusivamente criada para a quebra de senhas offline. Podemos utilizar ele para criar word lists muito mais completas do que, por exemplo, se criássemos com a ferramenta Crunch. O Crunch já nos traz uma lista muito boa, mas quando precisamos de algo um pouco mais dinâmico, podemos utilizar ferramentas externas, como por exemplo o John the Ripper. Nessa aula, vamos abordar 3 modos que o John the Ripper trabalha, tanto para a criação dessas word lists, quanto para a quebra de senhas, que será o mesmo modelo. Vamos abordar o modo incremental, o modo roles, com regras, e o modo mask, com máscaras. Então, o John é conhecido como uma poderosa ferramenta para a quebra de senhas, mas em alguns momentos precisamos apenas de uma word list e não de uma quebra de senhas offline, que é o foco da ferramenta. Por exemplo, precisamos apenas gerar uma word list para fazer um fuzzing em um website. Então o John não proporciona que a gente faça esse fuzzing diretamente, mas a gente pode gerar a word list no John e utilizar uma outra ferramenta para fazer esse fuzzing, como um burp, um wfuzzing, etc. Também pode haver casos onde precisamos de uma word list para fazer um brute force num website, num sistema, e o John não faz isso. Foco em quebra de senhas offline. Então a gente gera essa lista de senhas no John e acaba utilizando com uma outra ferramenta. A gente pode ver aqui o menu de ajuda do John e a grande sacada de utilizar o John para gerar as word lists é a opção stdout. Então o que ele vai fazer? Ele não vai fazer a quebra de uma senha, ele vai apenas ou printar em tela as combinações, as combinações que ele está gerando, ou direcionar para um outro programa. Posso, por exemplo, direcionar a saída com --stdout pipe aircrack. Então utilizaria a geração de uma lista de palavras com o John, mas eu utilizaria o aircrack nesse exemplo para a quebra de uma chave WPA, por exemplo, que é de uma Wi-Fi. Mas não necessariamente a gente precisa dar esse pipe com saída para outro programa. Podemos apenas gerar essa word list como um arquivo. Lembrando que quando a gente fala em geração de word lists muito complexa, com muitas combinações, é necessário um grande espaço em disco. Isso também não é uma das maiores vantagens nesse caso, mas a gente precisa ter em mente que o John nos ajuda a criar essas word lists. Então aqui, como a gente falou, a gente vai abordar 3 funções, 3 modos dele. O modo incremental, que é nesse caso o mais básico, então a gente vai executar a ferramenta John --incremental --stdout, que é o que a gente acabou de falar. Então a gente vai utilizar essa opção em todos os próximos comandos e a gente vai apenas trabalhar outras opções do John aqui no meio do comando. Nesse caso, é apenas o modo incremental. Então, quando a gente fala apenas incremental, ele já tem lá no arquivo de configuração dele um padrão definido para o que ele vai fazer nesse momento. Então, vamos executar para ver aqui. Cancelei rapidamente aqui, a gente pode ver que ele gerou 268 passwords, não chegou a dar nem um segundo. Então, vamos ver o que ele fez com esse modo incremental. Então, ele acaba gerando algumas palavras, Ele tem essa forma de trabalhar que vamos testar primeiro as palavras que são mais fáceis, porque ele entende que a gente estaria fazendo uma quebra de senhas. Então, mesmo que seja apenas para a gente gerar uma word list, por que não gerar essa word list com as senhas mais comuns? Quais são as senhas que a gente tem mais chance de ter sucesso na nossa quebra, diferente se for o fuzzing ou um brute force? Então ele acaba mostrando para a gente primeiro as senhas mais fáceis, o que nos ajuda na eficiência dos nossos ataques. A gente falou então do modo incremental, mas a gente pode ter algumas configurações. Vamos lá.
Como por exemplo, eu quero menos menos min traço length 2. Então assim, eu quero que o mínimo de letras que ele vai gerar, né, então são 2 caracteres, e também que o max traço length também seja 2. Então a gente vai gerar combinações com 2 caracteres, sendo 2 o mínimo, 2 o máximo. Ele vai gerar todas as combinações possíveis porque estamos no modo incremental, ou seja, só vai finalizar quando encerrar todas as combinações possíveis. Nesse caso, 9025 passwords foram geradas. Lembrando que se a gente for fazer a quebra de senha de, por exemplo, uma rede Wi-Fi, temos que setar o mínimo para 8 e o máximo podemos definir, se for do nosso gosto, para 8 ou para 10, mas sempre um valor acima de 8, porque nenhuma rede WPA, né, nenhum roteador que suporte redes WPA, WPA2, ele autoriza que a nossa senha tenha menos de 8 caracteres. Então, se a gente for gerar uma word list para quebra de senhas, como no exemplo de Wi-Fi, precisamos respeitar o mínimo de caracteres que é aceito em uma rede Wi-Fi, nesse caso 8. Para o modo incremental, essas seriam as nossas recomendações para esse primeiro momento. Ele vai testar todas as combinações, então isso vai ser exaustivo, né? A gente vai ter um tempo muito grande onde essa ferramenta vai ficar gerando. A gente vê que quando a gente seta apenas 2 caracteres de tamanho para a nossa word list, ele já gerou 9.000 combinações. Então vocês imaginem se a gente estiver falando de 8 ou mais caracteres. O próximo passo que a gente vai fazer é estudar um pouquinho sobre o JON no formato roles. O que é o modo roles? Sendo superficial, então, a gente pode tratar o modo roles como algumas mutações das nossas palavras. Então imagine que a gente tem a palavra carro e eu quero que a letra A da palavra carro ela seja convertida para o arroba, para o 4, né, algumas combinações que são usadas pelos usuários, que é substituir o A pelo arroba, por exemplo, a letra I pelo L, ou a letra O pelo 0. Então essas roles que já vêm prontas no nosso JON, elas já fazem essas mutações automaticamente para a gente. E onde a gente vai então saber quais são as roles que tem? Sempre a gente vai no arquivo de configuração. Do JON, ele está em etc jon.conf. Dentro desse arquivo tem todas as configurações do JON, mas o que a gente quer para esse momento é localizar as roles. Então vamos dar um Ctrl W aqui. Roles, all. Eu sei que essa é uma regra que já existe, então vou facilitar para a gente aqui e vir diretamente para ela. Mas existem várias outras, né? Vamos aqui para alguns exemplos, né? Então a gente tem uma regra chamada NT, e o que ela vai fazer? Então essas são as combinações que ela vai testar. Temos a single toggle, temos várias combinações de roles, né? Sendo que elas podem... Algumas são muito comuns para quem já estuda tanto o JON quanto o Hashcat, entender que essas regras, por exemplo, a best64, a div, então a Rockwell 30.000, são muito conhecidas já. Aqui a gente pode ver até que, mesmo sendo a ferramenta John Deere Reaper, ele tem algumas utilizações da ferramenta Hashcat, que a gente vai ver em outra aula. São muitas combinações que a gente pode fazer. O que eu gosto muito de usar é uma regra single. A gente vai ver single, vamos buscar aqui então, Ctrl W, roles, single. Role single aqui. Então ele tem algumas combinações, a gente pode ver que não são muitas, é uma regra muito simplesinha, mas ela é muito eficiente. Outra regra que eu gosto muito é a que eu comecei buscando, roles, all. A gente pode ver que ele já vai fazer algumas combinações, então a gente vê que a gente tem a role jumbo, e a jumbo ela está dentro da all. Então tudo que a jumbo fizer,
a AL vai fazer também. Dentro da Jumbo a gente tem a Best64, Multi e assim por diante. Então é um cascateamento de combinações, de opções que a gente pode fazer. E também eu posso vir aqui no final das roles, né, e definir a minha própria role. Então a gente pode vir, por exemplo, eu vou copiar aqui, eu deixei pronto o texto para gente, e criar uma roles chamada Red Team Wi-Fi, para que a gente possa utilizar. O nome, você dá um nome que você bem entender, pois é um nome que a gente vai acabar chamando fora do nosso arquivo. Aqui também temos os modos incrementais, eu esqueci de comentar com vocês, a gente também pode personalizar o modo incremental. Da mesma forma que a gente personaliza um arquivo, um modo de roles, né? A gente define uma role, a gente pode então definir um modo incremental. A gente pode vir aqui, por exemplo, e definir então que o nosso modo incremental ele vai se chamar Wi-Fi, é um nome qualquer que a gente deu, nesse caso Wi-Fi, vai conter apenas dígitos, e essa configuração aqui é o que agiliza a nossa vida. A gente pode já definir que o modo Wi-Fi vai conter apenas os dígitos, né, apenas números, e ele tem um mínimo de 8 e um máximo de 8. Então eu quero quebrar senhas que contenham apenas números e elas não vão passar de 8 caracteres, né? Não tem menos de 8 caracteres e também não tem mais do que 8 caracteres. Vamos salvar o nosso arquivo. Sim, salvamos. Vamos aqui para o modo incremental do John, só para finalizarmos o nosso exemplo anterior. E eu vou colocar aqui 2 pontos Wi-Fi. Vou dar um cancelar e a gente pode ver então que ele começa a gerar combinações numéricas, assim como a gente definiu no nosso arquivo de configuração, contendo 2, 4, 6, 8 posições. Então ele respeita aquela configuração que a gente fez. A gente pode criar N combinações. Quando a gente começa a trabalhar com o John, por exemplo, a gente pode personalizar a nossa forma de trabalhar, que vai agilizar os nossos testes também. Da mesma forma que a gente criou então o modo incremental, vamos então começar a trabalhar com o modo de roles. Um detalhe para o modo de roles é que a gente precisa então criar uma word list. Então vamos lá, nano rtb wordlist.txt. Eu vou colocar apenas a palavra carro dentro, como a gente usou no exemplo anterior. Ctrl X, vamos salvar o nosso arquivo. Agora a gente então vai vir aqui, vamos mudar para o modo roles. Vamos utilizar a single, que a gente viu dentro do nosso arquivo de configuração. A opção "-w" vai então nos informar ao programa qual a word list que a gente vai utilizar. rtb wordlist txt. Isso aqui. Então vamos ver aqui, a gente gerou 840 combinações. Lembrando que nossa word list matriz, né, que vai sofrer as mutações das regras, ela continha apenas uma palavra e derivou-se 840 resultados de apenas uma palavra. Então a gente pode ver aqui que ele concatenou nesses exemplos aqui, por exemplo, a palavra da nossa word list com alguns anos, né, desde o ano de 1900 até alguns anos mais novos. Também colocou a primeira letra em maiúsculo e fez algumas combinações de números no final. Então a gente pode ver muitas mutações, né? Então aqui ele coloca entre aspas duplas, também alguns exemplos entre outros caracteres. A gente pode ver carro concatenando uma letra do alfabeto no final. Então são possíveis derivações que ele entende que um usuário pode utilizar derivando a palavra carro. Aqui é um exemplo que a gente até acabou comentando no início do vídeo, né? Então ele colocou a letra C em maiúsculo, substituiu a letra A pelo número 4 e a letra O pelo número 0. Então esse foi das formas, né, de trabalhar. Como eu falei, a single ela é muito pequena o número de combinações que vai gerar, de mutações da nossa word list. Porém, eu acho ela muito eficiente quando a gente não tem um nível de complexidade da senha muito alto. Vamos mostrar também aqui o exemplo da AL.
Vou começar a gerar ela aqui. Vou cancelar para que a gente possa apenas mostrar alguns exemplos. Aqui a gente pode ver então que ele já houve outras mutações que a gente não tinha visto, a inclusão de 2 caracteres no começo, né? 2 caracteres especiais já no começo. A palavra carro também sofreu a mutação de a primeira letra estar em maiúsculo. Aqui algumas combinações também, carro com a primeira maiúscula, alguns anos, anos do nosso calendário e a inclusão de um caractere especial. Então ele acaba trabalhando dessa forma com as word list, tanto com as roles padrões, como também com as que a gente definiu. Então a gente definiu RTB Wi-Fi, a nossa word list, que continha apenas a inclusão da regra do hashcat. Eu gosto muito do hashcat, então como exemplo eu trouxe apenas essa combinação. E a gente pode ver que derivou-se também outras combinações. Aqui ele repetiu várias vezes a palavra e a gente pode definir, né, como a gente bem entender. Olha, eu entendo que para esse cenário é melhor que eu utilize essas combinações. Ou já preparar, por exemplo, que a gente sabe que o Wi-Fi ele tem um padrão que não tem menos do que 8 caracteres na senha. Então eu já posso fazer esses filtros e deixar organizado para que quando eu precise esteja agilizado, já esteja mais fácil de trabalhar. E mais opções a gente viu que é possível encontrar dentro do arquivo de configuração do John. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem se aprofundar ao tema, leiam com calma o arquivo de configuração, ele tem muita coisa que você pode personalizar, a gente não precisa trabalhar ele da forma de padrão que ele vem, né, o default, ele já é muito eficiente, mas a gente pode acabar personalizando ao nosso gosto. A terceira e última forma, ela é um pouco mais complexa de ser entendida, mas eu acredito que ela seja também muito valiosa, a gente precisa aprender, que é a forma com máscaras. Né? Então, o que são as máscaras? Vamos imaginar que a gente tem a mesma palavra que a gente usou no exemplo, carro. A palavra carro a gente pode derivar algumas mutações, a gente usaria o roles, mas e se eu quiser apenas as iniciais, as 3 primeiras letras dessa palavra e a partir da quarta eu quero gerar combinações. Então, por exemplo, C-A-R, né, e a gente corta o resto dessa palavra e começa a injetar, então, eu quero que a quarta posição ela seja numérica, apenas vai conter números. Nessa posição não existem letras, porque eu olhei de canto de olho durante um teste e o usuário digitou, eu tenho certeza que o quarto caractere é um caractere numérico. Então a gente pode personalizar dessa forma. Ou que ele começa, eu vi o usuário pressionando a tecla Shift e digitando alguma coisa. Então eu acredito muito que o primeiro caractere é um caractere maiúsculo, é uma letra maiúscula, né? Então a gente pode personalizar o trabalho dessa forma também. E como que a gente faz isso? A gente então vai utilizar as máscaras, né? E as máscaras elas são definidas por posições e por grupos de caracteres. Então eu quero na posição 1 o grupo de caractere tal, somente dígitos. Na posição 2 eu quero caracteres, o grupo de caracteres dígitos, mas eu também quero letras minúsculas, a gente pode personalizar. Então, como que a gente vai fazer? Eu quero gerar combinações, né? Então menos mask, a gente vai trabalhar com o formato mask, vamos dar um igual, aspas simples aqui. Então, as 3 iniciais da palavra carro, né? A gente utiliza os 3 caracteres, como a gente deu o exemplo anterior. Eu vou usar o caractere interrogação, que ele que vai nos dizer que naquela posição a gente vai entrar com um grupo de caracteres. Então, interrogação, o D de dígitos, por exemplo. Então eu quero gerar essa combinação com 2 dígitos após as letras C-A-R. Então a gente pode fazer dessa forma, vamos lá. -STD out. Vamos ver quais são as combinações que a gente gera. Então aqui a gente pode ver que ele gerou combinações numéricas após os 3 caracteres C-A-R, as iniciais da palavra carro que a gente está utilizando desde o início dos nossos exemplos. Né?
Mas e se eu quiser personalizar? Por exemplo, eu quero incluir um grupo de caracteres, eu quero personalizar um grupo de caracteres. Então a gente tem algumas opções. Podemos definir grupos de caracteres, que eles serão numerais. Então o grupo de caracteres 1, né, -1 eu utilizo aqui. Eu quero que ele contenha tanto o grupo de caracteres dígitos, que a gente utilizou no exemplo anterior, mas eu também quero que ele contenha as letras minúsculas, lowercase. Então, D de dígitos, L de lowercase. E eu vou substituir a posição, o meu primeiro coringa, pelo 1. Agora eu quero esse grupo personalizado 1 nessa posição, nessa combinação. Vamos gerar novamente. A gente pode ver aqui, ó, esse aqui é um exemplo. A gente tem o CAR, que é a nossa matriz. A próxima posição, que é o nosso primeiro coringa, ele está mutando entre números e letras minúsculas. E a última posição a gente pode ver que são apenas dígitos. Então ele não sai dessa configuração que a gente falou. A gente pode estar trabalhando com os grupos de caracteres, então dígitos com o coringa D, letras minúsculas com o coringa L, letras maiúsculas com o coringa U, caracteres especiais com o coringa S, ou a gente pode estar diretamente chamando o coringa A, que vai conter todos esses outros coringas. Então, da mesma forma que a gente tinha o rowless all, esse coringa A, ele vai utilizar, né, vai ser composto pelo grupo de caracteres minúsculas, maiúsculas, dígitos e caracteres especiais, que é o que a gente chama de full printable. Todos os caracteres que podem ser impressos, né, do nosso alfabeto, ele vai utilizar essas combinações. Vamos então gerar aqui as combinações, só para a gente ver. Vocês podem ver que ele já levou bem mais tempo para gerar as combinações do que nos exemplos anteriores, porque a gente passou a ter um grupo de caracteres muito maior que farão a composição do nossa word list. Então aqui a gente vê 90.250 resultados que foram gerados pela nossa word list. Eu acho que a gente então cumpriu os nossos 3 modos, né? A gente passou pelos 3 modos. Recomendo que vocês tenham um pouco mais de paciência, que sentem, que olhem o arquivo de configuração, aprendam um pouco mais, façam alguns testes que possam ajudar vocês a entender melhor como funciona, principalmente a parte de máscaras, que ela é bem complexa de você entender ali. Vamos encerrar por aqui e nos vemos na próxima aula. Até breve.